Cuiabá. 8h16, como a gente falou há pouco, a gente recebe mais uma vez aqui na CBN Cuiabá, a advogada Gisela Cardoso, presidente da OAB Mato Grosso. Muito bom dia, presidente, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez, presidente que já é de casa, né? Volta e meia, ela tá por aqui para conversar conosco, alguns assuntos aí relativos, claro, à advocacia, mas outros temas também de importância, né, no debate nacional e que interessam o cidadão, o ouvinte CBN. Fica à vontade para dar um bom dia aí para nossa audiência. Bom dia, Camila, bom dia, Igor, Pedro, bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN. Realmente me sinto em casa, sou sempre muito bem recebida aqui na CBN. É sempre um prazer estar novamente para trazer, como você disse, né, as informações envolvendo a advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil e nos colocar mais uma vez à disposição de toda a sociedade. Presidente, daqui a pouquinho a gente quer falar, inclusive, sobre uma campanha, né, que a OAB Mato Grosso está encampando aí nacionalmente, que trata de questão de golpes, né, pessoas se passando por advogados. Mas eu queria que a gente começasse falando de um assunto que acabou sendo uma polêmica, né, Igor e Pedro, na semana passada. Nós estamos acompanhando ainda os desdobramentos, presidente, de um caso estarrecedor que aconteceu aqui, né? Que é o assassinato da adolescente Emily. Claro, toda a sociedade se chocou, tamanha a brutalidade daquele caso, todo mundo cobrando, né, justiça, os familiares, enfim, uma mobilização muito intensa em torno desse assunto. Só que em meio a essa situação, em meio a essas cobranças, a gente acompanhou, a OAB até se posicionou também, mas eu queria que a senhora falasse ainda sobre esse assunto com a nossa audiência, uma declaração que foi dada pelo deputado Eliseu Nascimento, que ele cita ali, entre outros pontos, né, que é vergonhoso ter um advogado se colocando à disposição de uma criminosa, né, de uma assassina, que confessou ali ter matado a adolescente. Ele citava ali, entre outras coisas, que esse profissional deveria ser exposto à sociedade, que uma pessoa que faz essa defesa não tem amor próprio, não tem amor à família. Ele até se retratou, né, depois até de um puxão de orelha, digamos assim, da OAB, diz que falou no calor da emoção. Mas como é que é a OAB, como é que a senhora recebe uma declaração? Acha que foi, de fato, no calor da emoção, ou falta conhecimento do trabalho da advocacia? O que a gente pode entender desse episódio? Bom, Camila, primeiro, mais uma vez, externar nessa nossa consternação, indignação, né, o repúdio a esse crime bárbaro que chocou a população mato-grossense, que chocou o Brasil, uma coisa que realmente não tem como a gente não se ficar perplexo com o que aconteceu. Mas uma coisa a barbaridade, o crime que foi cometido, e outra coisa é a atuação do advogado. E há um grande equívoco, um grande erro, de certa forma até uma ignorância, quando se confunde o trabalho do advogado com eventuais atos praticados por aquele que ele está representando. O advogado, o defensor público, aquele que está realizando a defesa daquela pessoa que está respondendo um processo. É importante destacar que até para que o criminoso seja condenado e possa cumprir a pena, ele precisa passar por um julgamento. E para ele passar por esse julgamento, ele precisa garantido o direito ao exercício da defesa. Nós temos na nossa Constituição Federal princípios básicos, princípios constitucionais, garantias constitucionais da ampla defesa contraditória do devido processo legal. Então, até para que essa mulher que está respondendo por esse crime, ela seja condenada, é imprescindível que ela seja julgada e que ela precise ter a sua defesa garantida. Por isso é necessário o advogado ou o defensor público. Então, fica aqui mais uma vez também externada a nossa preocupação, o nosso repúdio quanto a essa fala infeliz do deputado, no mínimo infeliz, em que ele confunde ou em que ele atribui uma condição desfavorável, faz um ataque, na verdade, à advocacia e à defensoria para os profissionais que fazem a defesa, que atuam na defesa de criminosos. E como eu disse, Camila, não, a advocacia, o advogado, o defensor não defende crime. Nós não defendemos crimes. O que o advogado faz é o exercício da profissão na defesa técnica daquele que está respondendo um processo. Lembrando que a nossa Constituição Federal, ela fala no seu artigo 133 que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, é um grande erro, é um grande equívoco
quando se confunde ou quando se vincula a atuação do profissional com o crime supostamente cometido por aqueles que ele está representando. Então, fica mais uma vez aqui registrada a nossa defesa ao exercício da advocacia, a todos os profissionais que atuam, especialmente falando aqui na área criminal, que exerce um papel importantíssimo, um papel constitucional do exercício da advocacia, garantindo a todos o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, para que ele possa responder o processo e, assim, se condenado for, cumprir as penas tal qual a lei determina. Igor, fica à vontade, meu amigo. Presidente, de alguma maneira, esse tipo de comentário ele é recorrente no Brasil, não só aqui em Mato Grosso, quando se trata de crimes bárbaros. Na sua visão, não falta também, no próprio ensino, nas escolas, na formação básica, um pouco de formação básica de direito? Porque isso é básico dentro do devido processo legal, mas também da própria Constituição. Eu li do Direito das Penas, que fala sobre esse tema, né, para não transformar a pena, a punição em algo de fato que seja como na época do medieval, onde os criminosos, os condenados já eram guilhotinados sem a mínima defesa. Isso não tem a ver com o crime, mas sim com o direito de defesa. Vira e mexe, esses comentários aparecem, né? E não há uma necessidade de uma formação maior do cidadão brasileiro com relação a esse tema, para entender que isso é de fato fundamental dentro do direito? Sem dúvida nenhuma, Igor. Falta conhecimento, né? Muitas vezes, infelizmente, falta conhecimento. Nós vivemos num Estado democrático, num país que tem um Estado democrático de direito garantido, onde as garantias constitucionais devem prevalecer, né? E essa é uma questão, é uma garantia constitucional. É o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório. Então, muitas vezes, falta, sim, o conhecimento do que é essa garantia constitucional, do que é o direito à ampla defesa, do que é a garantia ao contraditório e ao devido processo legal. Então, talvez precisássemos avançar na informação, levar às escolas. E aí eu destaco aqui um trabalho, uma ação da OAB Mato Grosso. Nós temos aqui um projeto que chama OAB Vai à Escola, que é realizado através da nossa comissão da Jovem Advocacia, da Infância e Juventude, em que nós fazemos projetos, campanhas, ações, palestras para levar o conhecimento, né, dos estudantes, informações básicas. E esse é um tema importante para a gente levar às escolas o que é a Constituição Federal, quais são as nossas garantias constitucionais, direito fundamental, né, e talvez abrir um pouco mais, levar mais informações para a população, para que não haja esse tipo de comentário, para que não haja esse tipo de confusão e para que não haja, especialmente falando, ataques à advocacia, uma profissão indispensável à administração da justiça, uma profissão que tem um papel essencial na nossa sociedade. Pedro Panocchio, 8h24, tem algum detalhe ainda também sobre esse assunto, alguma outra pauta que você queira abordar? Fica à vontade. Eu quero abordar uma outra pauta. Obrigado, Camila. Bom dia, presidente. A gente tem acompanhado, presidente, nos últimos dias, inclusive, uma situação de flagrante de advogados que tentam entrar com produtos ilícitos em presídios, né, em cadeias públicas aqui de Mato Grosso. E a população tem se perguntado o que é feito ali naquele momento. Quando um advogado ele é flagrado, né, tentando levar ali produtos que não pode para dentro dos presídios, ele é preso, e me desculpe aqui se eu estou cometendo algum ato falho, não sei exatamente qual é o procedimento, por isso a minha interrogação. E por parte da OAB, o que cabe? A partir dessa identificação de que um advogado foi flagrado fazendo essa tentativa de entrega de ilícito no presídio, como é que a OAB toma conhecimento disso e age efetivamente? Bom, primeiramente destacar que é claro que a OAB ela é absolutamente contrária e repudia e impugna e combate qualquer ação de advogados, daqueles que se apresentam como advogados, mas que a partir do momento que comete eventualmente um crime, ele tem que responder pelo crime. Então nós somos e buscamos combater toda a atuação de advogados que seja contrária à lei. Falando nessa questão de entrar ou tentar entrar no presídio com produtos ilícitos, a OAB tem, a partir do momento em que nós tomamos conhecimento, seja de forma oficial ou até mesmo através da mídia, a OAB ela instaura no nosso Tribunal de Ética e Disciplina um procedimento
para que esse advogado possa responder, é claro, garantido, ampla defesa e contraditório, e que, uma vez demonstrado que ele praticou atos contrários ao nosso Código de Ética e Disciplina, uma vez que ele praticou os atos ilícitos, ele vai responder. Além da parte criminal, e aí a prisão, aí a detenção, ela já acontece ali mesmo, no momento em que o policial identificou a prática de eventual crime, mas no âmbito administrativo, no âmbito da ética, a OAB, ela instaura um processo e esse advogado vai responder, podendo ser, inclusive, excluído dos quadros da ordem. Então, nós temos, dentro do nosso Código de Ética e Disciplina, previsões, né, que vão desde punições que vão desde advertências até a exclusão. Então, esse advogado ele pode ser suspenso e ele pode ser excluído dos quadros da ordem. E só aproveitando também o gancho dessa pergunta do Pedro, presidente, nós temos também aí acompanhado, e há uma preocupação, também uma cobrança por parte da sociedade, com relação a alguns advogados suspeitos também de crimes no uso ali, né, das suas atividades, das suas funções. Recentemente a gente teve, inclusive, uma operação da Polícia Civil apontando aí que advogadas foram colocadas a serviço de facção criminosa para fiscalizar depoimentos de vítimas em um esquema de extorsão. Paralelo a isso que o Pedro falou também, como é que funciona a atuação da OAB também em casos dessa natureza? Muito se fala, né? Às vezes as pessoas falam, a gente não tem acesso, fica tudo ali muito reservado, a gente não sabe o que acontece ou o que deixou de acontecer. É uma preocupação também o aumento de casos dessa natureza envolvendo profissionais, advogados, e como é que a OAB tem se portado em casos dessa natureza, doutora Gisela? Com certeza, Camila, mas primeiro a gente precisa voltar àquele primeiro tema. Não confundir a atividade do advogado com a eventual crime praticado por seu cliente. Então, não é porque um advogado ele defende alguém que que faz parte de uma facção, alguém que está respondendo um crime dessa natureza, que o advogado tem vinculação às facções. Então, primeiro ponto, não vincular o advogado com os crimes supostamente cometidos por seus clientes. Segundo ponto, o advogado que pratica o crime, aí eu falo, ele deixa de ser advogado e vira um criminoso com carteira, que nós vamos fazer de tudo para tirar aquela carteira, como eu falei aqui, excluindo eles dos quadros, que ele responda ao processo ético disciplinar e que, ao final, uma vez condenado, uma vez comprovado que ele cometeu o crime, que ele, então, seja excluído dos quadros da ordem, porque ele não preenche mais os requisitos para ser advogado. Um deles, a idoneidade moral. Então, a OAB, sim, combate, a OAB, sim, busca retirar essas pessoas que estão cometendo crime e utilizando para isso a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas sempre ressaltando, uma coisa é o exercício da advocacia. E esse deve ser preservado e esse deve ser respeitado, independentemente do crime que a pessoa, que o cliente está respondendo. A outra coisa são advogados que deixam o exercício da advocacia para praticar o crime. Como criminoso, ele deve ser respondido pelos crimes que cometeu e deve responder o processo ético disciplinar da OAB, que provavelmente resultará na sua exclusão dos quadros. 8h30 em ponto. A gente vai fazer aquela nossa primeira pausa para acompanhar o Repórter CBN, as principais notícias da rede, e logo mais a gente segue aqui com o nosso bate-papo e você segue conectado conosco. 26 de março, seguimos aqui a nossa programação, mandando um alô para todo mundo que está sintonizado conosco, acompanhando a nossa programação pelo rádio sintonizado em 95.9 FM, também pelo YouTube, Facebook. Professor Rodrigo Neto está desejando um ótimo dia de trabalho aqui para toda a nossa equipe, está comentando também alguns pontos que a gente já abordou aqui durante a nossa entrevista com a doutora Gisela Cardoso, presidente da OAB Mato Grosso. Concordo, minha presidente, não podemos confundir e defender quem cometeu um crime com... Pera, deu propaganda aqui. Não podemos confundir quem cometeu um crime com cometer um crime junto com o acusado. Belas palavras da presidente, tem total apoio, é o comentário aqui do Rodrigo Neto que está passando pelo YouTube. Depois empresta o celular para mim, Anderson, que eu esqueci aí para eu acompanhar quem está conversando conosco também no WhatsApp, fazendo favor. A gente segue por aqui, Igor Tax, fica à vontade. A gente estava tratando de alguns temas importantes, vamos falar de uma campanha liderada pela OAB Mato Grosso também daqui a pouquinho, mas fica à vontade para seguir aí. Eu quero seguir na questão das prerrogativas dos advogados, presidente, porque vira e mexe a gente vê na internet, no Instagram, no YouTube, advogados sendo, de alguma maneira, menosprezados no seu momento de atuação.
inclusive nos locais onde ele está, evidentemente, atuando na defesa de um cliente, seja nos tribunais, seja em delegacias de polícia, durante uma operação policial. Como a OAB Mato Grosso tem acompanhado este detalhe, porque durante a campanha muito se fala sobre defesa das prerrogativas, mas no mandato, neste ambiente, como essa defesa é feita de maneira costumeira? É isso, importante, né? As prerrogativas são, sem dúvida nenhuma, um dos grandes pilares da advocacia. É algo sobre o qual nós não transigimos, nós não negociamos. Importante falar que prerrogativas, muita gente fala, são privilégios do advogado. Não são privilégios do advogado. Prerrogativas são garantias. São garantias ao profissional, ao advogado, mas principalmente são garantias do jurisdicionado, daquele que está sendo representado por um advogado, que ele tem a segurança que aquele advogado que está representando o seu direito, ele vai atuar de forma livre, de forma autônoma, sem subordinação, sem amarras. Então, é isso que as garantias, que as prerrogativas representam. Garantias para o profissional exercer a sua defesa de forma técnica, ampla e sem subordinação, e para o jurisdicionado, a segurança de que aquele profissional vai poder agir sem estar subordinado a ninguém. A OAB, nós temos o nosso Tribunal de Defesa de Prerrogativas, com a atuação 24 horas, nós temos um plantão das prerrogativas, então o advogado, onde quer que ele esteja, o momento que ele estiver, que tiver qualquer violação ou tentativa de violação de prerrogativas, ele pode acionar o nosso TDP, nosso Tribunal de Defesa, que nós teremos, que ele terá um advogado, que ele terá um membro do TDP ali para fazer a sua defesa. Nós estamos também realizando campanhas, nós vamos fazer no interior do Estado a nossa caravana das prerrogativas, levando o nosso tribunal em todas as subseções, conversando com as autoridades, Poder Judiciário, as forças policiais, o Ministério Público, e você aborda um tema muito importante, Igor. O advogado no exercício da profissão, o advogado ele não é subordinado. Ele não tem qualquer diferença dentro do sistema de justiça em relação aos outros atores do sistema de justiça. Nós temos uma lei federal que expressamente diz: não há hierarquia entre membros do Ministério Público, membros da magistratura e a advocacia. Todos estamos na mesma condição e a lei ainda fala, sendo exigido, sendo necessário o respeito mútuo entre todos os atores do sistema de justiça. Então, há um grande equívoco, há uma violação legal quando nós temos, eventualmente, autoridades querendo violar as prerrogativas da advocacia. A OAB estará sempre atenta para fazer valer essas garantias, essas prerrogativas que, sim, garantem ao profissional o exercício da profissão, mas garante ao jurisdicionado também uma segurança. Só para complementar, presidente, prerrogativas não são exclusividades da profissão do advogado. Diversas outras profissões. O jornalista tem suas prerrogativas. Nós temos o direito a cobrir reportagens, a ter livre pensamento, a livre manifestação, né, direito ao seguro da fonte, ou seja, o sigilo da fonte, ou seja, tem uma série de prerrogativas da profissão de jornalista. Os médicos, agora a gente mesmo vê um posicionamento muito duro, muito forte do CRM em defesa dos seus profissionais, ou seja, não é exclusividade da profissão do advogado, da advocacia, essas prerrogativas, concorda? Isso, concordo, e não são privilégios. São garantias para o exercício livre da profissão. Vocês, jornalistas, os médicos, o Ministério Público, a magistratura, né? Todos aqueles que exercem uma profissão regulamentada, ele tem ali dentro da regulamentação dessa profissão as prerrogativas, as garantias do exercício livre daquela profissão que ele está exercendo. E a advocacia com essa característica especial, né? O advogado, ele é a voz do cidadão. Eu falo que a responsabilidade do advogado, ela é muito grande, Igor, porque o advogado, quando ele recebe um instrumento de procuração, ele está recebendo a confiança daquela pessoa de falar por ela. Então, nós, quando vamos defender um direito, nós estamos falando por aquela pessoa. Então, ela é a voz do cidadão. E por isso as prerrogativas da advocacia, elas têm essa importância, né, que sempre é destacada, que sempre é manifestada, porque nós estamos ali defendendo, falando pelo cidadão. Por isso a advocacia é indispensável à administração da justiça e está no texto constitucional. Tem um ouvinte nosso comentando também um pouquinho esse assunto. Vou pedir para o Pedro reproduzir já, mas antes eu sei que ele tem um recado, não tem, Pedro, para a nossa audiência? O que é que você nos diz? Obrigado, Camila. Atenção, motorista, está chegando a hora de pagar o IPVA e tem novidade nas datas. Então,
não dá para você perder o prazo e aí garantir o seu desconto. Por exemplo, se a placa do seu veículo termina em 1, 2, 3 ou 4, o pagamento vai até o dia 10 de março. Se termina em 5, 6 ou 7, o prazo é 10 de abril. E se o final da placa for 8, 9 ou 0, você tem até 12 de maio para quitar o seu imposto. Quer economizar? Então, antes de gerar a guia de pagamento do IPVA, resgate os pontos do Nota MT. E aí, dependendo da sua pontuação, dá para economizar até R$ 700 no valor total. E as facilidades não param por aí não. Se optar pelo pagamento à vista, você garante 5% de desconto, mas se preferir parcelar, pode dividir o valor em até 8 vezes sem juros. Ficou fácil, né? Então não deixa para a última hora. Acesse mt.gov.br e confira todas as informações. Esse é um recado do governo de Mato Grosso para você pagar seu IPVA em dia e garantir seu desconto. Camila. Tem um áudio aí do Pedro Paulo, o Pedro Panoc. Conseguimos reproduzir um questionamento aí para presidente nessa manhã? Você, inclusive, pode mandar a tua pergunta pelo 6599803-5580. Vamos escutar o nosso ouvinte. Bom dia, Camila. Bom dia, Xará. Bom dia, doutora Gisela, Pedro Paulo. Doutora Gisela, nós temos visto que o poder máximo da lei aí que nós estamos percebendo no Brasil, a justiça não está existindo, tá? Como é que a OAB tem se posicionado? Porque os advogados não têm direito a acesso legal aos processos, a defesa do seu cliente, e nós temos um poder máximo que define multas, prisões, condenações, e sem o advogado ter acesso aos processos. Nós estamos vendo que a justiça no Brasil não está funcionando de forma como deveria funcionar, seguindo os ritos normais da justiça, da Constituição. Por que a OAB não se posiciona? Aí, presidente, fica à vontade para responder ao Pedro Paulo. Eu não sei exatamente do que ele está falando, onde a OAB não se posiciona, né? Porque, na verdade, a OAB sempre se posiciona na defesa das garantias constitucionais, se posiciona na defesa do devido processo legal, se posiciona na garantia das nossas prerrogativas, né? Então, eventualmente, se houve um caso onde o colega sofreu ou teve alguma violação de prerrogativa, né, que nos posicione, que leve até a OAB, e aí eu garanto que todas as vezes em que a OAB, falando que a OAB Mato Grosso foi acionada, teve notícias de eventual tentativa de violação de prerrogativa, de negativa de acesso aos autos, nós nos manifestamos, nós intervimos para garantir. Agora, se o questionamento do colega é em relação ao posicionamento político, aí a gente já parte para outra esfera, né? Falando de garantias de prerrogativas, eu posso garantir que a OAB sim se posiciona, fala especialmente da OAB Mato Grosso, destaco ainda Igor, naquela conversa que nós estávamos tendo, que nós temos hoje uma lei federal que tipifica o crime de abuso de autoridades, né, um cadastro nacional de violadores de prerrogativas, né, aqui no âmbito do Estado, inclusive nós avançamos no sentido de que o servidor público que eventualmente viola a prerrogativa, ele pode responder administrativamente. Então, ao nosso querido ouvinte aí, eu posso dizer que a OAB Mato Grosso, falo pela OAB Mato Grosso, ela sempre se posicionou e sempre se posicionará para defesa das nossas garantias constitucionais, que é a nossa carta maior, que todos nós cidadãos estamos vinculados, e no âmbito da advocacia se posicionando pela defesa intransigente das nossas prerrogativas. 8h48, você que está sintonizando agora, a gente está conversando nesta manhã com a presidente da OAB Mato Grosso, doutora Gisela Cardoso. Dá tempo de você participar, mandar tua mensagem ainda para a gente. Mas, presidente, eu queria falar um pouquinho desse assunto que a gente antecipou mais cedo para a nossa audiência. A senhora esteve num evento, inclusive, né, que foi realizado em Manaus, e ali houve uma discussão, uma propositura por parte da senhora em relação a uma campanha que está sendo realizada, ou deve começar a ser realizada a partir de agora. Queria que a senhora desse mais detalhes contra a ação de criminosos que se passam por advogados para enganar clientes da advocacia, uma prática que ficou conhecida como golpe do falso advogado. Basicamente, o que é que está acontecendo, não só aqui em Mato Grosso, mas em todo o país? Como é que esse golpe tem se difundido? Quais as preocupações e o porquê também da OAB Mato Grosso liderar essa campanha nacional?
Camila, muito importante esse assunto e eu agradeço a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui falando à população, alertando a população deste golpe que hoje vem atingindo e vem causando prejuízo a milhares de cidadãos brasileiros. Né? Aqui em Mato Grosso nós recebemos diariamente inúmeras denúncias, nós recebemos inúmeras reclamações de advogados que tiveram os seus nomes, os nomes dos seus escritórios envolvidos nesses golpes, na tentativa de golpe, que atinge ao final a população, atinge o jurisdicionado, aquele cidadão que propôs uma ação judicial e que aguarda o resultado, geralmente, na maioria das vezes, ações previdenciárias, trabalhistas ou pedidos de indenização. Então, como que é que os criminosos estão agindo? Eles identificam, geralmente através de publicações no Diário de Justiça, no Diário Oficial, processos e ali as suas partes, processos previdenciários, trabalhistas. A partir daí, eles buscam no processo judicial eletrônico informações, conseguem ter acesso a informações das partes, dos advogados e fazem esse contato, se passando pelo advogado ou se passando por funcionários, por secretários desse escritório da advocacia, informando falsamente, é claro, que naquele processo em que aquela pessoa é parte, já houve uma decisão e que ele tem direito a receber determinado valor. Mas aí ele condiciona o recebimento deste valor ao pagamento de supostas custas. Então, a pessoa que está esperando muitas vezes, Camila, por anos o resultado daquela ação, ansiosa por ter um resultado, se precipita e cai no golpe. Termina fazendo transferências, pagando falsos boletos para ter acesso, então, a essas indenizações. Então, o que a OAB Mato Grosso tem feito? Como você disse, eu levei essa pauta para o Colégio de Presidentes de Seccionais, que é um encontro que acontece 2 vezes por ano, reunindo toda a advocacia brasileira, as 27 seccionais, os presidentes das 27 seccionais, mais a diretoria do Conselho Federal. Eu levei essa pauta para o Colégio de Presidentes Nacional, para que nós possamos, juntos, unidos, as 27 seccionais, o Conselho Federal, promover uma grande campanha e buscar ações para combater esse golpe. Não é só Mato Grosso que é vítima, pelo contrário, o Brasil inteiro hoje nós temos vítimas desses golpes. Aqui em Mato Grosso nós levamos essa situação para a Polícia Civil, que instaurou um procedimento específico, reunindo todos os boletins de ocorrências e as denúncias, inclusive recebidas pela OAB, deflagrou uma grande investigação que resultou na operação, se eu não me engano, Alvará, final, alguma coisa nesse sentido, e chegou a desmantelar uma organização criminosa no estado do Ceará, que agia em vários outros estados, mas continua. Então, nós levamos isso para o Conselho Federal e dali nós saímos com importantes encaminhamentos. Né? O primeiro deles, nós estamos encaminhando para o governo federal, Ministério da Justiça e CNJ um pedido para que realizemos juntos ações, as investigações deste crime e que para o CNJ também possamos promover maior controle do acesso às informações nesse processo. Então, um pedido para que seja federalizada as investigações, que a Polícia Federal possa, a partir de todas as investigações que já estão sendo feitas, prosseguir no âmbito nacional, para que o CNJ busque meios mais seguros e regulados de acesso às informações no processo judicial. Lembrando que nós temos hoje, no processo brasileiro, o princípio da publicidade. Então, a princípio, todas as ações, os processos são públicos, mas que haja um controle nesse acesso e que, no âmbito nacional, junto com o governo federal, seja realizada também uma grande campanha de esclarecimento, de informação, né? O que a OAB Mato Grosso já vem fazendo há algum tempo. Nós já lançamos essa campanha e agora reforçando, levando informação aos cidadãos. E fica aqui, Camila, Pedro, Igor, o apelo para a população mato-grossense. Não caiam, não acreditem nesses contatos. Se tiver alguma dúvida ou quando tiver esse tipo de abordagem, procure os seus advogados. Vá até o escritório de advocacia onde você contratou o seu advogado. Não é porque você recebe uma mensagem com a foto do advogado que aquela ligação, aquela mensagem é do advogado. Então, os golpistas, eles são muito criativos. Nós já temos casos, Camila, inclusive da inteligência artificial fazendo a voz
utilizando, promovendo a voz do advogado para entrar em contato. Então, eles estão muito avançados na tecnologia, inclusive, e a população, os cidadãos precisam estar atentos. Recebeu qualquer tipo de contato nesse sentido, pedindo valores, pedindo transferências, desconfie. Não do seu advogado, desconfie daquela abordagem. Vá até o escritório do seu advogado se tiver dúvida e, se não conseguir, procure a OAB. Né? Nós temos aqui na capital a nossa sede, várias salas da OAB, nós temos 29 subseções em todo o estado e a OAB está à disposição de toda a população para tirar dúvidas, para auxiliar, para que a população não caia nesses golpes do falso advogado. É um golpe que atinge a população, é um golpe que atinge a advocacia e nós precisamos juntos combater esse tipo de golpe. 8h54, presidente, o seu Pinheiro está acompanhando aqui a nossa transmissão, mandando um alô. Diogo Pécora também está por aqui. Bom dia, presidente. Muito importante a pauta que está sendo tratada no programa. Tem também aqui o Jorge Godoy, primeiramente encaminhando um abraço aí a presidente e ex-colega. Ele está questionando, presidente, se a senhora sabe informar se a OAB Nacional vai se manifestar em relação à prisão que aconteceu no STF, segundo ele, afrontando a prerrogativa do profissional de direito. Imagino que ele está falando dessa situação, né, que aconteceu ontem durante o julgamento. O advogado Sebastião Coelho da Silva, ele recebeu ali uma voz de prisão, né, foi apontado ali delito por desacato e ofensas ao tribunal. Posteriormente, o ministro Barroso determinou o registro da ocorrência, em seguida liberou o advogado, mas aí o Jorge Godoy está perguntando se a senhora sabe de algum encaminhamento, alguma manifestação da OAB Nacional em relação a essa prisão que ocorreu ontem. Na verdade, um abraço ao Jorge Godoy, nosso colega, Diogo Pécora também, advogado. Obrigado a todos por estarem acompanhando aí. Na verdade, a OAB Nacional já emitiu uma nota, né? O presidente Beto ontem emitiu uma nota acerca dessa situação específica, destacando, primeiro, que a OAB está acompanhando esse julgamento, que certificou de que todos os advogados que estão atuando nesses processos tiveram garantidos, e isso é muito importante porque é uma luta da advocacia, tiveram garantidos os direitos à sustentação oral neste processo, tiveram garantido o acesso, né, à tribuna, e isso é muito importante em relação a esse caso específico. O que a OAB Nacional manifestou que estava apurando em que condições que aconteceu essa prisão, o desacato que foi noticiado ali. Mas já houve a manifestação do Conselho Federal no sentido que a OAB Nacional está acompanhou todo o julgamento e que todos os advogados que estão atuando nesse processo tiveram garantidos não só o acesso ao local de julgamento, mas especialmente o que realmente nos importa, o direito à sustentação oral na defesa dos seus clientes. Não sei se vocês têm mais um questionamento, só um depoimento que o Pécora compartilha, presidente. Ele fala que na semana passada, infelizmente, também vítima desse golpe, um cliente só não fez o Pix de pouco mais de R$ 4.800 por ter aparecido o nome de uma pessoa física ali na hora de efetuar o pagamento, e na conversa que o cliente dele foi assediado, vamos dizer assim, disseram que era um DARF da Receita Federal. Então o cliente se atentou a essa questão ali de ter aparecido o nome de uma pessoa física e felizmente não fez esse Pix, pelo que eu entendi aqui, o que o Pécora relatou pra gente, mas pelo que ele indica também, situações recorrentes aí dessa natureza. E é importante que haja a orientação dos advogados. E essa observação, esse cliente foi muito atento, porque primeiro, há que se duvidar. Você tem para receber uma quantia, geralmente são quantias grandes, que fala, o senhor vai receber 100 mil, o senhor vai receber 200 mil, e a pessoa fica ansiosa com aquilo. Primeiro, se você tem esse valor para receber, por que você tem que pagar? Não se justifica. Então, primeiro, se tem para receber, vai deduzir de dentro do processo o valor que são das custas. Isso é natural. Segundo, aí é um ponto. Se é um pagamento para a Receita Federal, se é um pagamento para o Poder Judiciário, por que as contas estão em nome de pessoas físicas, né? Então, essas observações são importantes. E aí, Camila, aproveitando, dentro do nosso colégio, lá no nosso colégio de presidentes, um outro ponto que foi levantado, já está em estudo na nossa Procuradoria do Conselho Federal, a questão de responsabilização, ou de acionar, ou de chamar a responsabilidade também dos bancos e do WhatsApp, da Meta, né? Que é a abertura, a facilidade na abertura de uma conta corrente, a facilidade na abertura de uma conta telefônica que promove, que possibilita o desconto. Esses golpes, só existe o golpe porque existe o Pix. Né? E esse Pix, para ser efetivado, ele precisa de uma conta corrente. Então, nós estamos oficiando também Banco Central, Febraban,
e a Anatel, para que haja a responsabilização, a chamada da responsabilidade também dos bancos, das companhias telefônicas, da Meta, porque eles são instrumentos, né, através deles é que se instrumentalizam o golpe. Então, todos precisam, como eu disse, chamar a responsabilidade e buscarmos combater esse golpe. Tem um tempinho ainda antes do repórter, Pedro Panó, que a gente precisa fazer a nossa pausa nesse momento. Tem 2 minutinhos. Tem mais algum questionamento, Igor? Fica à vontade. Só para concluir que, nesse caso, os criminosos, eles são vários tipificações criminais, né? Falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão, e vítima é não só o cliente, mas também o advogado, né? Também o advogado. E é importante que esses golpes eles são praticados aí por essas organizações criminosas. E o que a gente identificou através das próprias informações da polícia é que há uma verdadeira organização ali dentro mesmo. Então, há uma equipe que é destinada para identificar os processos, há uma outra que busca as informações dentro do processo, há uma outra em que é responsável por criar a conta corrente, né? Então, há ali todo um modus operandi desses criminosos que terminam incorrendo em vários crimes, né, tipificados em prejuízo à população. Agora sim, a gente vai fazer uma pausa para o repórter, pedir para a presidente ficar aqui conosco para que ela possa se despedir com tranquilidade na sequência. É bem rápido, a gente já retorna. CBN Cuiabá, amanhã de quarta-feira, reta final do nosso bate-papo aqui com a presidente da OAB Mato Grosso, doutora Gisela Cardoso. Antes dela se despedir, Pedro, dá para reproduzir rapidinho o questionamento do Daniel? Ele que tá lá na Chácara dos Pinheiros, ele faz questão de reforçar, tá com o rádio no 12, torando lá na porta da ABB e tá mandando um questionamento aqui para a presidente. Bom dia, Camila Ribeiro, bom dia, Igor Tax, bom dia, Pedro, que o Daniel dá. Chácara dos Pinheiros, aqui no Corcipó, através da minha caixa de som aqui, todos os moradores do bairro ligados à melhor rádio do Brasil. Fazer uma pergunta entrevistada, né? Como está o trabalho da Defensoria Pública, né? Advogados suficientes para atender a demanda da população? Existe um concurso para que ele participe, né, da Defensoria Pública, né? E como é o trabalho do defensor público, né? O pessoal fala que é um pouquinho menos do que é no particular. O advogado ele não empenha bem quando é defensoria pública, né? E trabalha bem quando é no particular, que é pago? Ou isso é mito? Se ela puder responder, eu agradeço. Um bom dia a todos. Tá aí, presidente Daniel, tá sempre ligadinho. É fake ou é fato esse questionamento aí do Daniel? Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham lá na Chácara dos Pinheiros. Que energia do Daniel, ele é assim, né? animadaço, 24 horas por dia. Com essa energia. Ó a caixa de som, é verdade mesmo. Ele bota uma caixa de som lá na porta de entrada para nos dar voz. Bacana, e todo mundo acompanhando lá a CB. Daniel, primeiro, a Defensoria Pública é uma instituição que presta assistência jurídica para a população considerada hipossuficiente, aqueles que não têm condições de pagar um advogado privado. Então, ele busca a Defensoria Pública, que é mantida, né, pelo governo do estado, no âmbito estadual, pelo governo federal, no âmbito federal. Para ser defensor, o advogado ele precisa prestar um concurso público. Então, ele é um servidor público que é aprovado no concurso, ele se torna defensor público e vai atuar para essa população carente, representando ali o Estado, porque nós temos na nossa Constituição Federal a garantia que todo cidadão ele tem direito ao acesso à justiça. Então, quando ele não pode pagar, o Estado oferece através da Defensoria Pública. Quanto à qualidade do serviço prestado, eu não tenho dúvidas de que os defensores públicos que são aprovados no concurso público exercem a sua função com toda a dedicação e empenho e competência que lhes são cabíveis, assim como a advocacia privada. É claro que cada um tem uma estrutura diferente. A Defensoria Pública ela tem a sua estrutura, os defensores têm a sua estrutura e os advogados privados a sua estrutura a considerar das características de cada um. Então, não dá para se comparar, são coisas diferentes, né? E você pergunta também se a Defensoria Pública tem defensor, né, suficiente para atender todo o Estado, né? Quando a Defensoria Pública não consegue, quando o Estado, através da Defensoria, não consegue oferecer assistência jurídica para toda a população, os advogados privados, ele atuam como os advogados da
dativos. Então, o juiz, ele nomeia um advogado, aquele advogado atua de forma como dativo naquele processo e depois ele vai receber do Estado, então, a tua atuação, os honorários na condição de advogado dativo. Então, a advocacia, ela terminar auxiliando o Estado também a garantir aos cidadãos a assistência, ao acesso à justiça. Quando a defensoria não consegue abraçar toda a população, o advogado ele complementa isso na condição de dativo. Perfeito. Tem mais alguma dúvida, Igor Tax? Okay, tudo obrigado. certo? Pedro Paron, e você, meu amigo? O Pedro tá de olho lá na rede. Dá uma cutucada nele aí, Anderson. Tudo certo, Pedro? Ele fica ali com o fone ouvindo a gente, ouvindo a rede. Tem algum questionamento a mais ou tudo tranquilo, Pedro? Aproveitar que a gente está ainda no mês da mulher, saber da doutora, né? Como é que está esse trabalho no sentido também desse acompanhamento, do auxílio em relação à mulher. E o Igor citou agora há pouco essa questão, né, de que os advogados acabam sofrendo de determinadas situações ali, questionados, né, a sua profissão, e se tem especificamente uma situação que a mulher enfrenta ainda mais só pelo fato de ser mulher, doutora. Que bom que você lembrou, Pedro, né? Estamos aí no mês de março, um mês em que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e que, em regra, são realizadas várias ações para lembrar, né, da necessidade, do enfrentamento que nós precisamos fazer sempre na busca da igualdade, sempre no combate à discriminação, sempre no combate à violência contra a mulher. Lembrando que nós trazemos o triste número de vivemos em um estado em que é campeão, infelizmente, na violência contra a mulher, está sempre ali entre os maiores. Nosso país é um país que está sempre em destaque negativo por ter em número de violência contra a mulher, e cabe a nós também, cidadãos, instituições, né, os poderes, sempre estar unidos para combatermos a violência, a discriminação, o preconceito. E a OAB sempre atenta também, Pedro. Nossa Comissão da Mulher Advogada realizando inúmeras ações de valorização, de combate à discriminação, de capacitação às advogadas. Realizamos nesse mês de março workshops, realizamos palestras de capacitação, de informação. E sim, eu acredito que e eu falo isso, né, como advogada que exerce a profissão há 24 anos, há sim, infelizmente, ainda discriminação, né, seja numa sala de audiência, seja numa reunião, situações em que a mulher, ela é tratada de forma diferente por ser mulher, seja no ambiente político, a violência política de gênero, que é outra situação muito séria que a gente precisa combater. Já me deparei com situações, né, da mulher ela ser descredenciada pelo fato de ser mulher, e a gente precisa sempre estar atentos, Camila, né, a esse tipo de situação, a esse tipo de discriminação, de preconceito. Hoje nós temos na OAB, a OAB ela é vanguardista nessa questão da paridade, na busca da igualdade. Nós temos desde 2021 o projeto Paridade, onde todas as chapas que concorrem às eleições, elas precisam ter na sua composição 50% de cada gênero, e em todos os órgãos, todas as diretorias, conselho, titularidade. E hoje a OAB Mato Grosso conta com 50% da gestão feminina fazendo um trabalho excepcional, de destaque. Nós temos pela primeira vez, e isso me orgulha muito, em fazer parte deste momento histórico na advocacia mato-grossense, nós temos pela primeira vez um colégio de presidentes de subseções majoritariamente feminino, Igor. Das 29 subseções de Mato Grosso, 18 são presididas por mulheres. Isso é inédito, né? E eu acredito que isso é tudo resultado do nosso trabalho, da nossa atuação, de se colocar à disposição, de se apresentar para a sociedade, e a gente vai avançando. Mas precisamos sempre estar atentos às tentativas recorrentes de discriminação, de violência, de preconceito, porque a nossa sociedade não aceita mais esse tipo de situação. Muito bem, 9h14. Queria agradecer imensamente a participação da presidente mais uma vez conosco. Mandar um abraço também à nossa colega Queca, que está assistindo. Mandou um abraço carinhoso para toda a nossa equipe. Judite, que está aqui, que meu chefe já mandou tratá-la bem, servir água, café, cappuccino. Eu não vi a Helena trazer esse cappuccino. Eu tô com medo de passar no RH, presidente, se eu não tratar bem a Judite. Misericórdia. Beto mandou um abraço para você. O Vitor também está aqui na nossa companhia. Presidente, fica à vontade para se despedir da nossa audiência. Desejar ainda um
um ótimo ano de trabalho, né? Tá cedo, o mês de março está quase chegando ao fim, tá passando rápido esse 2025, mas ainda há muito trabalho certamente pela frente. Obrigada mais uma vez por aceitar aqui o nosso convite, participar desse bate-papo com a nossa audiência. Obrigada, Camila, Igor, Pedro. É sempre uma grande alegria, satisfação participar aqui da CBN, que sempre nos abre as portas, né? Mandar também um abraço para as minhas meninas, Judite e Queca, são as minhas meninas, né? Um abraço para o Beto, que está acompanhando ali também, né? E mais uma vez colocar a advocacia mato-grossense à disposição da população. A OAB ela tem um papel muito importante, Igor, além da sua responsabilidade enquanto uma instituição de classe que representa a advocacia, e eu já falei da importância da advocacia, a OAB ela é também a voz do cidadão, é a voz da sociedade civil organizada. Então, mais uma vez, nos colocar à disposição da população para que possamos juntos buscar sempre a garantia dos nossos direitos fundamentais. Então, um abraço a todos que nos assistiram. Mais uma vez, atenção a toda a população, não caiam no golpe do falso advogado. Se receber um contato, se receber uma ligação, uma mensagem pedindo dinheiro, desconfie, procure seu advogado pessoalmente, vá até o escritório. Se não conseguir, procure a OAB. Essa é uma campanha, essa é uma pauta que a gente precisa levar adiante para que a população não seja, mais uma vez, prejudicada e para que a advocacia não seja exposta e também vítima desse golpe. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui outra vez. Obrigada, bom dia a todos.